Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos da 29ª sessão extraordinária. Solicito, senhores vereadores, registrem suas presenças. Não é melhor suspender por um... Já terminou isso? Não, o senhor já abriu ela, né? Agora o senhor vai vir item primeiro. Bem. Item primeiro, secretário para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de resolução 27/2025. Dispõe sobre a alteração da resolução 474 de 28 de abril de 2025, que trata da criação do setor de gestão de segurança e saúde psicossocial, SGSSP, no trabalho do Poder Legislativo Municipal, em conformidade com a nova NR1 do Ministério do Trabalho e Emprego. Autora, mesa da Câmara. Consulta a casa e presente o projeto de objeto de deliberação. Solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item segundo. Primeira discussão e votação do projeto de lei 195/25. Institui o programa Olhos Atentos, destinado ao treinamento dos profissionais que compõem a equipe gestora da educação para identificação de sinais de violência, abuso moral, físico, sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes, incluindo os casos em ambiente digital no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Pastor Adalberto. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Pela ordem, para encaminhar. Para encaminhar, tem a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, e quem nos assiste aí pelas redes sociais, uma boa tarde. Eu venho aqui encaminhar esse projeto, que eu acho de suma importância, projeto esse que foi idealizado pela vereadora Carolina Oliveira, Ana Carolina Oliveira, é mãe da Isabelle Nardoni. Todos aqui sabem da história da Isabelle Nardoni, que sofreu violência física antes de ser jogada do seu apartamento. Então, o objetivo desse projeto é capacitar os profissionais da educação para identificar qualquer sinal de violência contra a criança e adolescentes. Esse projeto é importantíssimo, por quê? Pois o menor de idade passa boa parte do dia na escola, sendo o local propício para detectar esse tipo de situação. Se o profissional da educação estiver bem capacitado, a probabilidade dele agir corretamente aumenta muito. Então, a ideia é que esses profissionais, eles sejam preparados para cuidar
detectar esse tipo de violência com as nossas crianças. E esse projeto está baseado no artigo 70 do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Eu vou ler o artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação do direito da criança e adolescente. Esse projeto Olhos Atentos surge como uma resposta urgente e uma realidade alarmante relevado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Olha os dados aqui, isso é assustador. 72% dos estupros contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa. São cometidos por parentes da vítima. Mais de 60% dessas vítimas têm até 13 anos de idade. A grande parte dos casos ocorre em silêncio, sem denúncia. Precisa denunciar, precisa falar. Só assim podemos ajudar as nossas crianças a se proteger, ou até mesmo pedir ajuda, justamente pela proximidade do agressor. Ao capacitar esses gestores escolares para identificar sinais de violência física, moral, sexual e até digital, o programa transforma a escola em um espaço de escuta e proteção ao encaminhamento. Ou seja, é um ambiente onde esses profissionais vão estar agindo para proteger as nossas crianças, dar uma segurança para as nossas crianças. Considerando que a maioria dos abusos acontece no ambiente doméstico. E a atuação atenta da comunidade escolar pode ser decisiva para romper o ciclo da violência e salvar vidas. Esse é o objetivo desse projeto. A ideia é salvar vidas, é proteger as nossas crianças. E com isso, eu peço que aos profissionais, aos gestores, façam isso nas escolas. Façam isso nas escolas, no seu ambiente de trabalho, onde os nossos filhos têm o maior tempo ali com eles. Oferecendo então o quê? Um acolhimento. As crianças, meus amigos, vereadores e presidente dessa casa, as crianças às vezes têm mais facilidade de conversar com a tia, conversar com o professor, do que alguém próximo em casa. Então é aproveitar esse momento para conversar e dialogar com as nossas crianças, para que elas se sintam seguras e falar o que realmente está acontecendo. Eu ia ler aqui alguns artigos, mas o tempo não dá. Eu só quero então pedir aqui aos nobres pares, dessa forma seja justificada a presente propositura, ao espero contar com o apoio dos nobres colegas para aprovação desse projeto, que com certeza as nossas crianças vão agradecer. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, a vereadora Janete. Pastor Adalberto, eu quero parabenizar o senhor por esse projeto, porque é um projeto de extrema relevância, tendo em vista que a violência é um ciclo, começa, como o senhor disse muito bem, em casa, e muitas vezes as crianças assistem à violência do pai contra a mãe e muitas vezes também apanham. Muitas vezes crianças sofrem violência sexual pelos próprios parentes. Então, esse programa Olhos Abertos, ele vai criar um mecanismo nas escolas para que os professores estejam aptos a perceberem a questão da violência. Digo mais, recentemente, uma criança de 6 anos ligou para 190, alertando que a mãe estava sofrendo violência. E
desligou, a mãe desligou, ele voltou, a criança voltou a ligar e disse: mãe, fala para eles, mãe, que a senhora está apanhando. Então, criar programas, olhos atentos para a situação de violência e, principalmente, a violência no lar, a violência que sofre a mãe, que sofre a criança, é de extrema valia. Considero também que o senhor, no artigo 2º, o senhor diz: o treinamento deverá ser através de cursos, palestras, seminários. E eu considero de extrema relevância. Por que eu me inscrevi para falar, pastor Adalberto? Eu me inscrevi para falar porque eu gostaria de solicitar ao senhor, eu vou votar a favor, mas gostaria de solicitar ao senhor que conversasse com o prefeito para que também atendesse uma reivindicação nossa antiga de psicólogos, porque o psicólogo vai orientar bem aos diretores, aos professores. Nada contra os pedagogos, porque os pedagogos também cumprem uma função relevante na escola. Mas eu considero que é relevante o projeto, porém, ele tem que ter, os professores na escola têm que ter orientação e tem que ter a capacitação necessária para enfrentar o problema. A violência contra a criança é um crime. É um crime. Porque quando do Fundo Social, eu já encontrei casos de uma criança de menos de 3 anos que foi violentada e teve que fazer reconstituição dos órgãos pela devida fragilidade dessa idade. Então, a violência contra a criança e o adolescente é um crime e nós não podemos nos calar. Por isso, eu gostaria de deixar bem claro que essa violência, muitas vezes, a criança é agressiva na escola porque vê a agressividade dos pais. Muitas crianças chegam na escola com marcas de violência, não só do pai, mas também da mãe, que o espanca impiedosamente. Por isso, eu considero de suma importância. Os dados que o senhor colocou é relevante, vou votar, mas gostaria de sensibilizar o senhor vereador para que deixasse claro que a capacitação dos professores que têm orientação para isso será muito completa se tiver pelo menos em um período. Nós votamos aqui 2 vezes contra o projeto do Seminaldo e o projeto também que dizia que pelo menos uma vez por ano deveria ter psicólogos na escola. Eu acho que nesse seu projeto cabe e é de relevância, e já que vai ser aprovado, que o senhor dialogue com o governo, no sentido de criar condições técnicas e competências, e nada melhor do que ter um psicólogo ou uma psicóloga junto com o corpo da escola para que a violência seja percebido. E, portanto, esse programa Olhos Atentos é exatamente isso. Ele olhar para aquele que às vezes nem fala, mas que está sofrendo violência. Por isso, parabéns, vou votar a favor, mas relembro ao senhor, converse no sentido de capacitar as escolas para terem esse olhar atento. Pela ordem, presidente, para encaminhar. Tem a palavra a vereadora Fernanda. Bom, primeiro, cumprimentar o vereador pastor Adalberto
pela preocupação de se debruçar sobre um tema muito relevante, que é o enfrentamento ao abuso sexual e todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes. E cabe dizer que a maioria desses casos acontece dentro de casa, inclusive naquelas famílias que se reivindicam famílias de bem, aquelas famílias que se reivindicam o modelo ideal de família, que inclusive criminalizam as famílias da comunidade LGBTQIAPN+, e se colocam contra as nossas famílias adotar e criar crianças. São essas famílias que geralmente é a figura de um homem, seja o pai, o tio, o irmão mais velho, o primo. São essas figuras que abusam das crianças. Então é muito importante que essa Câmara, não só os vereadores e vereadoras que fazem parte da Comissão da Criança e do Adolescente, mas todos os vereadores e vereadoras se debrucem sobre esse tema. Agora, é importante dizer que a gente precisa tomar um cuidado, que é de não dar mais atribuição para professores e professoras que já estão dentro da sala de aula trabalhando em condições precárias. As salas estão muito cheias, tem crianças com deficiência que não têm hoje o profissional de apoio, inclusive para garantir a elas todo o suporte para conseguir crescer e se desenvolver, aprender dentro da escola. E na realidade, na minha avaliação, o que falta dentro da escola, não só dentro, mas o que falta para a cidade acolher e cuidar das crianças que estão sendo vítimas desse tipo de violência, é o fortalecimento do Conselho Tutelar. Vereador Wellington, é vergonhosa a estrutura que o Conselho Tutelar de Guarulhos trabalha. Porque a professora, o professor, a direção até identifica a violência. E faz o quê? Precisa acionar as outras instituições que têm a prerrogativa e o dever de zelar pelo ECA e zelar pelos direitos das crianças. A gente vai lá, capacita. Aliás, eu acho que a maioria dos profissionais da educação já são capacitados e capacitadas para fazer esse primeiro acolhimento, porque isso já acontece. Profissionais já recebem e às vezes é isso. Vai acionar o Conselho Tutelar. Vereadora Carlinda, eu estive numa unidade do Conselho e fiquei chocada com a viatura que o Conselho Tutelar trabalha. Fiquei chocada, vereador Geraldo, com a estrutura interna que tem o Conselho Tutelar. Então a gente sobrecarrega mais um pouco os profissionais da educação, quando na realidade, no meu entendimento, a gente tinha que fortalecer o Conselho Tutelar da cidade, inclusive com mais profissionais, com mais equipamento, com mais condições de trabalho. Um outro ponto que me parece relevante também é esse apoio psicológico dentro das escolas. Não é para o psicólogo orientar a professora o que fazer. É para o psicólogo absorver a demanda e encaminhar. A professora pode identificar, mas tem que encaminhar para os profissionais, que são os profissionais responsáveis e quem já estudou, quem já se formou e tem capacidade técnica para atuar nesse caso, que são profissionais da saúde mental, profissionais do Conselho Tutelar, profissionais da segurança pública. Então, a minha preocupação com esse projeto é a gente confundir as atribuições e a responsabilidade de quem deve encaminhar os casos de violência contra crianças e adolescentes. Porque senão a gente vai continuar vendo professores e professoras sendo cobrados por atribuições que de origem não são dessa carreira, enquanto os equipamentos que têm o dever constitucional de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, que têm o dever de enfrentar a violência, continuam desmontados aqui na cidade. Então, eu acredito que a gente precisa mirar esse canhão da violência para o lugar certo, é debater o Conselho Tutelar, é debater a segurança pública, é debater, inclusive, esse modelo de família falido, que se vende como algo ideal, mas que na realidade é no seio dessas famílias que acontecem esse tipo de situação contra as crianças e adolescentes. E aqui, antes que alguém distorça a minha fala, que aqui é comum isso acontecer, estou dizendo que eu sou contra a família. Eu também tenho a minha família. Eu estou dizendo que eu sou contra esse modelo conservador que extremistas criaram no país,
como se fosse o modelo ideal e criminalizam as famílias do tipo da minha, que sou uma mulher lésbica. Porque não é nas famílias homoafetivas que acontece esse tipo de violência. É nas famílias heterossexuais que se vendem como as famílias que devem ser seguidas, o padrão que deve ser seguido e que eu discordo completamente. Eu ia votar ao contrário o projeto, vereador. Mas em respeito ao senhor, eu vou votar favorável, mas espero que considere essas colocações para que a gente possa respeitar os profissionais da educação e dar essas tarefas a quem realmente precisa ser dada, que é o Conselho Tutelar e a Segurança Pública. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Daniel. Primeiro, boa tarde aos senhores e senhoras, vereadores, toda a plateia. Eu, quando eleito vereador, o que eu esperava dessa Casa de Lei era justamente que a gente debatesse, pastor Adalberto, projetos como o do senhor. Infelizmente, o que a gente tem visto acontecer aqui não é isso, mas, de vez em quando, a gente debate temas inteligentes, temas importantes, relevantes para a sociedade, principalmente tratando sobre criança, proteção de criança. Parabéns, pastor Adalberto, pelo projeto maravilhoso do senhor. Eu coloco minha palavra aqui, inclusive contrária à da Fernanda Curti, porque a ideia do pastor Adalberto dentro do projeto não é tirar a responsabilidade da segurança pública e das demais instituições, mas é treinar, sensibilizar os profissionais da educação concernente a esse tema que é tão importante. O professor, ele passa a madrugada, final de semana, estudando, se preparando para dar uma aula com qualidade. E devido a tantas atribuições que um professor tem, tantas matérias, principalmente se tratando na escola pública municipal, que a gente fala aí do ensino fundamental 1, o professor ele tem que tomar conta das crianças, da matéria, ele está praticamente sozinho na sala de aula, ele acaba não tendo uma visão voltada totalmente direcionada para essa fragilidade da criança, caso ela tenha alguma coisa a expor. Eu peço por gentileza aos meus pares à minha esquerda aqui, que por gentileza a fala dos senhores está atrapalhando minha linha de raciocínio. Muito obrigado. Então, o professor tendo um treinamento, tendo palestras, cursos concernente à proteção da criança, a ouvir a criança, a ter um olhar mais detalhado e sensível a um comportamento, porque a comunicação não verbal, ela fala muito mais do que grito. A comunicação não verbal, ela fala muito mais do que palavras. Então, o professor tem essa capacidade já para lidar com crianças, principalmente em situação, sofrendo tanto violência doméstica, abuso moral, exploração sexual ou qualquer outro tipo de exploração que seja. Porém, com palestras, com conversas, com debates, com cursos, isso vai refinar o olhar do professor concernente a esse tema. Então, a ideia do pastor Adalberto no projeto não é tirar a responsabilidade de nenhuma instituição, muito menos da segurança pública. Eu, que trabalhei em escola durante 10 anos, inclusive já encaminhamos para a delegacia, pastor Adalberto, uma situação que uma criança que sofreu abuso sexual, estupro de vulnerável, ela compartilhou com a professora, porque se nós observarmos, durante o dia, a criança ela passa pelo menos 1/4 da hora de sua vida na sala de aula. Estudo, inclusive, dentro da pedagogia, chega a uma conclusão de que uma criança, do seu primeiro dia de vida até os seus 6 anos, é óbvio que algumas delas vão à creche com 3 anos de idade, até menos, mas de 0 até 6 anos de idade, ela tem como referência para a sua vida, como base para a sua vida, o seu pai, a sua mãe. A partir dos 6 anos de idade, que ela vai para o ensino fundamental 1, até os 11 anos de idade,
ela começa a ter como referência o professor, a professora. Até porque uma criança no ensino fundamental 1, que aqui estamos falando, do ensino público municipal, que atende o ensino fundamental 1, crianças de 6 anos até os 11 anos de idade, ensino fundamental 1, ela passa a ter o professor. Por quê? Ela tem um professor, uma professora. Tem professores especialistas, por exemplo, de inglês, de educação física, de artes, mas quem sabe o nome dela, quando ela nasceu, a idade dela, o nome do pai dela, da mãe dela, o comportamento dela, é o professor titular. Então, esse professor, tendo esta capacitação, este treinamento, ou refinando, apurando este treinamento, ele terá muito mais sensibilidade para identificar por meio do comportamento da criança. Se o comportamento da criança mudou, a comunicação não verbal dela está dizendo que tem alguma coisa que ela quer falar, ela quer buscar ajuda, quer pedir socorro, este professor terá muito mais capacidade e sensibilidade para ouvir esta criança. E no caso de uma escola que nós encaminhamos, inclusive, para a delegacia, a criança, ela tendo esta confiabilidade no professor, ela abriu o coração para o professor, que logo o professor, aí sim, vereadora Fernanda Curti, cabe à segurança pública. A escola, tendo a informação, pediu, sim, a intervenção da segurança pública, que a segurança pública apurou e prendeu o criminoso. Então eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a pastora Adalberto pelo projeto Olhos Atentos e tenho o meu voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Guto Tavares. Serei bastante breve, até porque eu tenho interesse, acho que a casa também tem. Na próxima sessão tem um projeto de iniciativa de resgate do vereador Laércio Sandes, relacionado ao querido e eterno jornalista Pedro Notaro, mas não dá para a gente não se posicionar diante de um projeto tão importante quanto esse. Tanto do ponto de vista do mérito, do que está atribuído na escrita, mas também porque resgata um crime bárbaro que aconteceu, se eu não me engano, foi em março de 2004, que foi o assassinato daquela garotinha, a Isabela Nardoni. E aí eu faço uma pergunta, uma reflexão à sociedade, aqueles que estão acompanhando aqui essa sessão. Quanto vale a vida de uma criança de 5 anos de idade que foi jogada brutalmente daquele prédio? Ou quantos anos vale? Porque em 6 de maio de 2024, portanto 16 anos depois, o assassino, o pai da garota, foi libertado pela justiça. Então ele, junto com a então companheira, jogou a criança, a Isabela Nardoni, de um prédio. A garotinha obviamente perdeu a vida. E 16 anos depois, ele foi solto pela justiça. Então a vida de uma criança, de uma menina linda, como toda criança é, vale na justiça brasileira 16 anos. A gente não pode deixar de fazer essa reflexão e também criticar a complacência, na minha opinião, da justiça brasileira com um crime tão hediondo quanto esse. Feito esse registro, mais uma vez, vereadora Adalberto, parabéns pela iniciativa. Eu acho que todo crime, toda atitude, ela merece uma pena, ela merece até um perdão. Mas o crime contra uma criança, seja de você tirar a inocência de uma criança, que é a fase mais bela que a gente tem na vida nossa, lembrar a nossa infância, quando a gente tinha 4, 5, 6, 7 anos, é a fase mais bela que um ser humano pode ter. Quanto à violência, que não seja de tirar a inocência, como é o caso de abuso sexual, mas qualquer outro tipo de violência tem que ser execrado pela sociedade, e é muito importante quando um vereador, como o pastor Adalberto, traz esse debate a essa casa para a gente resgatar o que de grave aconteceu, para que, quem sabe, isso não volte a acontecer e expor o que de pior tem a humanidade, que é fazer mal às crianças. Obrigado, presidente. Voto favorável. Pela ordem, presidente. Vereador Wellington, para encaminhar. Tem a palavra, presidente. Eu também quero encaminhar de forma favorável, parabenizar o vereador pastor Adalberto. Eu também tenho nessa casa projeto bem similar, ainda de 2023. Graças a Deus que o seu já está sendo apreciado e votado com toda alegria. Nós vamos votar aqui de forma favorável.
fazer alguns apontamentos. A realidade dos educadores, a realidade da escola, ela é um pouco diferente. Me permita discordar da vereadora Fernanda Curti, porque a escola como um todo, ela não está preparada para atender uma criança vítima de violência. Não está preparada. Então, faz necessário, sim, que haja capacitação, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque é uma resposta dos professores para nós. Desde 2016, que o Movimento Guarulhos contra a Pedofilia atua nas escolas com capacitação dos profissionais de educação. E nós ouvimos todos os anos, em todas as capacitações, o quão importante é uma informação a mais, um quesito a mais de uma legislação específica. A Lei 13.431 de 2017, a Lei da Escuta Qualificada e do Depoimento Especial, que tem regido nos últimos anos a escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência, infelizmente, vereadora Fernanda Curti, é uma lei que ainda é desconhecida no ambiente acadêmico, por muitos profissionais, Então, eu considero muito importante, entendo o peso que hoje existe sobre os profissionais de educação. São muitas atribuições, sim. Mas quando nós vamos, tanto para a Constituição Federal, como para o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós entendemos que encaminhar, proteger e, de acordo com como reza a lei, zelar é um dever de todos. Então, os profissionais de educação estão incumbidos desse direito e dever de zelar pela proteção da criança e do adolescente. Quero também discordar da vereadora, porque foi bem enfática ao dizer que o formato de família que se apresenta na sociedade, em sua maioria, pode ser um formato muito nocivo. E quando se fala de violência contra a criança e adolescente, toda a sociedade, em todos os âmbitos da sociedade, independente de credo religioso, independente de condição, opção sexual, independente de cor, independente de classe social, toda a sociedade pode ser perigosa. Porque, em sua maioria, nós temos casais ou pessoas héteros que violentam crianças e adolescentes? Sim. Mas nós temos também pessoas, casais homossexuais ou que tenham relacionamentos homoafetivos que também violentam crianças e adolescentes. Quem não lembra do menino Juan, em que as duas mulheres, uma mãe e a companheira, chegou a cortar o pênis do garoto, chegou a cortar o pênis do Juan. Então é uma questão muito séria, muito delicada. E olha, quero fazer questão aqui de mencionar um trabalho que através do Executivo Municipal tem aqui em Guarulhos, que é o Família Acolhedora. Família Acolhedora que acolhe crianças, foi instituído no governo passado, por uma pressão também no Ministério Público, é claro, mas a família acolhedora, todas as pessoas, independente de opção sexual, podem acolher crianças. Inclusive, no último acolhimento que eu fiz, que a minha família realizou, eu até estava conversando com a vereadora Fernanda Curti, tinha duas
moças que eram casadas, que são casadas, que acolheram o menino durante 1 ano e alguma coisa, e foi um acolhimento fantástico que elas realizaram. Um acolhimento fantástico, vereador Biriba. Então, tem programas nesse município, e repito, Família Acolhedora, por exemplo, que não existe a menor distinção de raça, de opção sexual, e faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Então, reforço de forma favorável e, para concluir, senhor presidente, quero dizer que nós temos aqui no município o programa Cidade que Protege, o comitê intersetorial, que vai... nós íamos conversar com eles aqui na semana que vem, mas infelizmente, devido à reunião da LDO, não será possível. Mas eu vou convidar todos os vereadores para participar dessa reunião, que é fundamental e faz junção aqui esse projeto, vereador. Parabéns, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para encaminhar? Para encaminhar, tem a palavra. Senhor presidente, meu amigo vereador Pastor Adalberto, obviamente que vou encaminhar meu voto favorável ao seu projeto e queria dizer da alegria, do prazer da gente estar aqui votando um projeto bom, importante, positivo para a cidade. Projeto como esse, que tem o potencial de salvar vidas, porque uma vida que é maculada por uma situação de violência sexual, a gente sabe que é uma vida que vai ser condenada lá na frente. Quantas vidas, talvez, não poderiam ter sido salvas se projetos como esse não tivessem sido aprovados anteriormente? E aí a questão que eu quero fazer é a seguinte: quantos projetos bons como o do senhor não estão aí aguardando a tramitação, a deliberação? Quantos projetos de cada um de vocês, meus e de cada um aqui, que a gente não vê ser deliberado, não vê a pauta andar por conta da maneira em que está sendo tocada, encaminhada aqui as sessões. Não é tocado, não estou fazendo crítica ao senhor, não. Que está sendo que nós estamos, estou fazendo uma meia-culpa geral, que nós estamos encaminhando aqui os nossos procedimentos, as nossas votações. De 18 projetos de lei protocolados, apenas 2 passaram por deliberação. Os outros 16 estão aguardando deliberação. Eu tenho certeza que muitos dos senhores estão nessa mesma situação. Estava checando aqui na mesa, até o momento tivemos apenas 30 projetos de lei aprovados em 6 meses. Desses 30, nada contra, mas alguns são nome de rua, nome de estádio, é importante, mas não são projetos de tamanha relevância. Então eu queria deixar aqui essa reflexão, e realmente, não estou me excluindo não, mas que nós possamos aí agora, nos aproximando do início do recesso, para um segundo semestre, tenho falado aí com alguns vereadores, falei com a vereadora Carlinda, o vereador Geraldo, que a gente possa fazer um pacto, realmente, para ver a coisa andar, para projetos importantes andarem aqui para o bem da cidade. A gente precisa disso. Meu compromisso, assim como eu sei que de muitos dos senhores, é também com a eficiência. Eficiência é também respeito ao recurso público. Então, que a gente possa fazer esse pacto. As nossas divergências vão continuar, tomara que no campo das ideias, e a gente pode debater, mas sei lá, que possamos fazer, vereador Maurício, uma vez por semana, talvez, uma pauta, uma sessão para andar, para caminhar com a pauta. A gente sabe que a gente quer falar, eu falo também, às vezes a gente... Mas eu, particularmente, eu vou me comprometer aqui até a engolir alguns sapos a partir de agora, porque a eficiência e a produtividade é também um compromisso do meu mandato. Então, que a gente possa, no segundo semestre, ver, pastor Adalberto, projetos como o do senhor, que salvam vidas, e tantos outros importantes para a cidade, serem aprovados para o bem do nosso povo de Guarulhos. Parabéns, muito obrigado. Perfeitamente, delegado. Muito bom. Alguém quer encaminhar? Kleber quer encaminhar? Tem a palavra. Pastor Adalberto, parabéns pelo projeto. Vou votar favorável. Que Deus abençoe sua vida. Nós precisamos estar lutando pelas crianças nesse sentido. Parabéns de coração mesmo. Vou votar favorável. Votaria 1000 vezes, se necessário fosse. Parabéns pelo olhar que o senhor tem demonstrado pelas crianças. E gostaria de dizer também, que, não é querendo contradizer ninguém, né? Mas a vereadora, ela subiu aqui, ela falou, parece que a família tradicional,
Aqui ela estupra, ela é criança, né? É chato. Vossa Excelência vem de uma família tradicional. Vossa Excelência tem um pai pastor, a mãe, não sei qual é a relação entre ambos, mas acredito que foi da melhor forma possível. Eu tive uma relação ótima com os meus pais, família tradicional, acredito que a maioria aqui. Então não tem como a gente generalizar e falar que os maiores casos, os casos mais alarmantes, são assim. É lógico, a gente pega a família tradicional, não é um cara que termina com a mulher para casar com outra, é um cara que casa certinho. E o caso que a Vossa Excelência trouxe aqui é de um cara que era divorciado e que não tem caráter nenhum. Não consigo imaginar eu matando um filho meu, pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu morreria por um filho meu. E aí eu queria, por exemplo, trazer à lucidez de Vossa Excelência um caso apenas. E aí eu não tenho como generalizar e falar todo trans mataria as crianças. Mas veja só, a Globo fez uma matéria, o Drauzio Varela, abraçando a Suzy. Falando, nossa, eu vi dor no olhar dela. E abraçou. A Suzy estuprou um menino de 9 anos de idade, depois asfixiou ele, matou ele, ocultou o cadáver para que não fosse levado para frente. Eu tenho que falar que toda a comunidade trans tem esse tipo de conduta? Não. Agora, eu vou chegar e falar que o pastor, pai de família... Você é perseguido. Não tem como falar. Os casos mais alarmantes são de pai de família. E esse caso aqui? É uma conduta específica desse transexual? Não acredito que seja. Então, a gente tem que trazer os fatos, verdades. Não podemos trazer esse tipo de debate e relativizar. Até porque meu pai nunca me estuprou. Nem meu tio, nem meu avô. E isso é uma realidade de muitas famílias no Brasil. Muitas. Haja visto, tem algum vereador aqui, homem aqui, ou mulher que já foi estuprada pelos pais? Não. Mas eu conheço quem foi por um trans. E aí? Vou generalizar? Não dá. Mas parabéns, pastor, pelo projeto. Encaminharei favorável. Deus abençoe sua luta. É a nossa luta. Presidente, pela ordem. Para encaminhar. Para encaminhar, Rafa, tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente cumprimentar meus amigos, Marinho, Bueno, o Belo e o Vanderlei, policiais municipais. Eu quero primeiramente, antes de encaminhar aqui, ressaltar e conclamar o vereador delegado Mesquita, o vereador Edmilson, o vereador Kleber e os vereadores que gostam de acirrar os ânimos aqui, porque a casa não anda. Eu acho que na história da Câmara Municipal que eu acompanho foi o semestre mais improdutivo de forma legislativa. Contribuintes. Vossas Excelências são contribuintes para esse desgaste, mas eu quero parabenizar a ação aí, a voz do delegado Mesquita, de criarmos um pacto para que possamos ver a cidade andar. Referente ao projeto, parabéns, vereador Dal, admirador, pastor Wellington Bezerra também, um grande defensor da causa de proteção à criança, uma causa nobre que transcende as questões partidárias, as questões do espectro ideológico de cada um. Eu acho que quem não tem preocupação com essa bandeira, com essa pauta da exploração infantil, não merece nem estar entre nós. Então é uma pauta nobre, é uma pauta que precisamos refletir e não adianta também passar pano em cima do problema e fingir que esse problema não existe. A exploração sexual existe, crianças são violentadas, crianças precisam de nós, adultos, e principalmente nós que temos o mandato eletivo, criarmos políticas públicas em defesa desses seres de luz que são nossos anjinhos, nossas crianças. Eu espero que na LDO, em diante, no próximo semestre, essa casa produza. Tá o meu recado e cumprindo o tempo aqui regimental, vereador. Muito obrigado. Pelo 151, senhor presidente. Pela ordem, vereador geral. Pelo 151. Está em discussão. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Só para fazer um acordo, senhores vereadores, por favor, um minutinho de atenção, por favor, as lideranças partidárias. Nós temos 4 projetos para ser votados. 4 votações só. Primeira e segunda discussão. 18 horas nós temos a audiência pública da LDO. Então, eu estou sugerindo aqui um acordo de lideranças para a gente votar os projetos, senhor presidente, com a licença de Vossa Excelência, votar as 4 votações
E às 18 horas dá início aí às audiências públicas da LDO, a qual todos os vereadores estão convidados, principalmente quem fazem parte da comissão. Pode ser, senhores Muito vereadores? bom, vereador. Muito bom. Obrigado, senhor presidente. Fica tranquilo que todo mundo vai seguir a regra. Vossa Excelência fala, o pessoal acata. Primeiro-ministro. Não é líder, é primeiro-ministro. Mas você gosta de mim, não gosta? Não, mas é uma brincadeira sadia. Eu queria ser o primeiro-ministro. Tudo bem. Então, em votação, solicito, senhores vereadores, que utilizem o terminado para o voto eletrônico. Eu quero ser primeiro-ministro. As pazes foram assinadas, o acordo de paz. É isso aí. Está tudo certo. Tudo certo. Se ficar lá, eu vou mandar trazer um uniforme para você. Eu tô com uma vontade com essa parte, não. Laura mais feliz, eu não sabia. É encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão. Item terceiro. Para justificar, presidente. Para justificar, tem a palavra. Presidente, eu aqui ouvi atentamente a fala do vereador Wellington Bezerra. Já encerrou. E eu quero dizer, votei favorável, mas aqui eu fui consultar os dados do Ministério da Saúde e do Ministério dos Direitos Humanos. 81% dos casos de violência contra crianças e adolescentes, em especial abuso sexual, é praticado por homens. 81% dos casos. Mais de 76% das vítimas são meninas. É evidente que nós precisamos tomar de conta de qualquer caso que seja cometido contra crianças e adolescentes. Mas a gente não pode ignorar os dados achando que é igual a relação de gênero nesses casos, porque não é. E se a gente não fala disso, a gente não ataca quem é o agressor de fato e quem precisa ser combatido de fato. Aliás, os homens são maioria na violência contra meninas e adolescentes e também na violência contra as mulheres. Então, nós não podemos correr o risco aqui de equiparar casais homoafetivos com o que acontece em famílias heteronormativas, como se fosse equivalente, porque não é. Só que a discriminação e a perseguição contra as nossas famílias faz construir uma ideia de que a violência e a promiscuidade está com a gente e só com a gente, só que os dados apontam o contrário. E eu não estou fazendo essa defesa aqui de forma abstrata. Estou fazendo isso porque eu sou uma mulher lésbica que já enfrentou muitos desses discursos conservadores contra as nossas famílias. O senhor sabe muito bem o desafio que casais homoafetivos lutaram, inclusive para ter o direito à adoção. E fiquei muito feliz quando o senhor me falou da família que adotou essa criança que foi violentada. Então aqui, eu só quero deixar muito nítido que não dá para tratar exceção como regra. Nós temos que enfrentar todos os casos, mas nós não podemos desconsiderar a relação de gênero e a relação de famílias heterossexnormativas, que é onde a maioria dos casos acontecem. Ignorar isso é um equívoco completo e a gente deixa de dar o remédio certo no lugar certo. Então, para finalizar, só quero dizer que aqui eu sempre vou manter o debate nos dados com pessoas sérias. Individualizar o debate e falar de quem eu conheço é coisa de quem não tem capacidade de fazer uma discussão de alto nível. Por isso que eu me limito a fazer o debate com o vereador Wellington, que eu respeito a atuação e que eu sei que tem um trabalho sério nessa causa. Obrigado, presidente. Item terceiro, secretário para a leitura. Pela ordem, senhor presidente, pelo artigo 151. Para justificar. Para justificar só, presidente. Tem a palavra. Tá. Ou para justificar, como queira. Para me justificar. Para justificar. Para justificar. Tem a palavra. Senhor presidente, nesse momento aqui eu não quero polemizar as discussões, os debates. Eu sei que está muito calorosas as discussões. Eu quero aqui só justificar. Nós temos que acabar com os preconceitos. É lamentável eu ouvir certas coisas do ponto de vista da família tradicional. Nós temos que ver e respeitar a família como ela é.
Nós temos que acabar com esse tipo de coisa. Nós temos que ter no patamar de discussão o quê? Respeitando o ser humano. Não dá para nós elevarmos essa discussão, né, de uma forma preconceituosa, indiferente de posicionamento político de cada um, seja de esquerda ou seja de direita, né? Nós temos que ter um pensamento respeitoso. Só assim nós vamos avançar. É lamentável certas discussões que está tendo aqui nessa casa. Eu terei uma passagem relâmpago aqui com os senhores e senhoras. Quero dar a minha humilde contribuição nessa pequena passagem de 15 dias que estarei com vocês aqui. Agora, não, é inadmissível as discussões preconceituosas, né? Eu defendo a família, mas a família como ela é. Toda família tem seus problemas, toda família tem suas virtudes e por aí vai. Respeito a minha família é uma família que eu respeito, sou casado, tenho o quê? Tenho aí 3 filhas e 6 netos, né? 6 netos. E eu respeito todos os meus filhos e todos os meus netos, como ele é. Nós temos que ter essa visão plural, que aí nós vamos alcançar o nosso objetivo. Era só isso, senhor presidente. Presidente, só para justificar, presidente. Muito bom, vereador, muito bom. Tem a palavra para justificar. Senhor presidente, nobres vereadores. Vereador Adalberto. Obrigado. Senhor presidente, nobres vereadores, eu venho aqui agradecer aos nobres colegas por essa votação, para esse projeto tão importante. Eu anotei aqui a fala da vereadora Janete, tá? E também da Fernanda, do Hérito também que veio aqui e falou sobre essa questão da bandeira que ele defende. Uma coisa é certa, gente, o que nós temos que focar são as crianças, é proteger as nossas crianças. Então, é uma bandeira do vereador Hérito, que tem lutado contra a pedofilia, mas tem que ser de todos os vereadores, tá? O nosso objetivo aqui é proteger as nossas crianças. Então, estou muito feliz aí com a votação, com a aprovação desse projeto. Quem ganha são as nossas crianças. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Muito obrigado pela confiança. Eu tenho certeza, vereador Carida, que as crianças hoje vai estar cada dia mais feliz por saber que aqui tem homens e mulheres que estão dispostos aí a lutar por elas. Deus abençoe, estamos juntos. Item terceiro, secretário para a leitura. Item terceiro, primeira discussão e votação do projeto de resolução 24/25. Dispõe sobre a nova denominação da atual Galeria da Câmara Municipal de Guarulhos como Galeria Jornalista Pedro Notaro. Autor, vereador Laércio Sandes. Em discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Encerrada a discussão, para encaminhar, tem a palavra o vereador Guto Tavares. Senhor presidente, colegas vereadores, já caminhando aqui para o encerramento dessa sessão, não posso deixar de vir aqui fazer uma menção em memória ao nobre jornalista Pedro Notaro, a toda a sua família, ao vereador Laércio Sandes por ter resgatado essa propositura juntamente também com o vereador Jorginho Mota, né, que é da legislatura anterior. Também a sensibilidade do presidente Martelo em pautar. O jornalista Pedro Notaro teve uma atuação nessa casa também durante um bom período. E é uma pessoa a qual eu tenho muita gratidão. Dizem que o principal sentimento que existe na vida do ser humano é o amor. E eu concordo. É o amor que a gente tem pelo nosso filho, é o amor que a gente tem pela nossa família. Mas a gratidão é um sentimento muito importante, porque quando você é grato, dificilmente você é injusto. E eu preciso registrar aqui a minha gratidão ao Pedro Notaro por ter sido o primeiro, ou um dos primeiros comunicadores aqui dessa cidade a me dar uma oportunidade de trabalhar no rádio, trabalhar na imprensa da cidade. Ainda o Radar de Notícias era das 7 às 8 da manhã. Eu estava ainda no meu primeiro ano de faculdade, em 2008. E aí eu comecei a frequentar a Câmara Municipal, conheci a Luísa Cordeiro, que também havia me dado uma oportunidade, e o Pedro foi percebendo o jeito em mim para a comunicação e me convidou, vereador Lamé, para trabalhar no Radar de Notícias, eu que também é um jornalista, e eu fazia a cobertura do primeiro DP. Eu ia todo dia, 6 horas da manhã, no primeiro DP, para ver o que tinha acontecido na madrugada e entrava no ar ao vivo. E eu não posso deixar de lembrar aqui uma correção que o Pedro Notaro me fez ao vivo, que na época eu fiquei um pouquinho envergonhado, mas eu trouxe para a vida e não levei a mal. Eu estava ali no viaduto de Cumbica e eu entrei no ar ao vivo e falei: bom dia, Pedro Notaro, Carlos Arnone, estou aqui na ponte de Cumbica. No que ele me indagou, né?
Ô Guto, você sabe a diferença entre ponte e viaduto? Eu, vermelho, né, de vergonha, falei, não sei. Ele falou, ó, ponte é o que passa sobre o rio, viaduto sobre rodovia. Nunca mais esqueci. Então, uma lição de maneira muito leve, muito suave, que o Pedro Notaro deixou para a gente como legado. É uma figura ímpar da comunicação e da história política recente da cidade de Guarulhos. É uma figura que faz muita falta ao debate público hoje aqui na cidade de Guarulhos, com todo o respeito que eu tenho a todos os colegas vereadores que estão aqui e a imprensa da cidade especialmente, né? Mas, obviamente, que se o Pedro Notaro tivesse atuando ainda como profissional de comunicação e jornalista, o nível do debate ou da cobertura seria um pouco elevado. Era um jornalista mais bem informado da cidade, se gostando ou não. Pedro Notaro, como todo ser humano, não era perfeito, tinha lá suas falhas, seus equívocos, mas era uma pessoa que não via maldade, uma pessoa que contribuía muito para o debate, dava espaço a todos, criticava quando tinha que criticar, mas fazia boas observações e boas ponderações. Então, parabéns pela iniciativa, vereador Laércio Santos, ex-vereador Jorginho Mota, a todos nós que votaremos aqui favorável. É uma singela homenagem. Faço desde já um apelo ao prefeito Lucas Sanches, que deverá entregar boas obras à cidade de Guarulhos. Quando tiver uma obra mais relevante para essa cidade, seja uma escola, uma praça, algo desse tipo, que dê o nome de Pedro Notaro, porque a gente não pode esquecer das pessoas que passam por essa cidade e deixam o legado. Guarulhos tem que fortalecer, valorizar aquelas pessoas que deixam seu nome marcado na história, independente de ter uma relação mais próxima conosco ou não. E certamente o Pedro Notaro é uma dessas figuras que merece o nosso respeito na cidade de Guarulhos. Então, ao eterno Pedro Notaro, um grande abraço à sua família e memória e vamos votar esse projeto com muito orgulho aqui. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, tem a palavra. Senhor presidente, a todos os pares, é uma honra da minha parte apresentar essa propositura, onde procura homenagear o jornalista Pedro Notaro, que tanto contribuiu para essa cidade. O Pedro foi precursor do jornalismo político nessa cidade. Alguns amavam, alguns odiavam, mas é necessário para uma discussão, era necessário e é necessário para uma discussão da democracia, para levar informação. O Pedro sempre foi uma pessoa muito solícita. Lembro que no início da minha trajetória como vereador dessa cidade, o primeiro programa de rádio e televisão que eu estive foi o programa do Pedro Notaro. A gente não muito preparado para se expressar, por falar, e o Pedro muito paciente, muito participativo, humilde. Algumas pessoas podiam achar que o Pedro era soberbo. Não, não era. Pedro é um sujeito homem que veio da humildade e tinha humildade. Lógico que ele clamava por uma qualidade no que ele fazia, como acabou de falar o Guto, comparando a questão do viaduto. Então eu vi que o Pedro era cara muito inteligente, faz falta para a nossa cidade, faz falta. Não tem pessoas que são substituíveis, a ser substituídos. Surgiram muitos outros comunicadores, jornalistas, o próprio Guto. Pelé nós tivemos só um. Neymar só um. Zico só um. E Pedro Notaro, sem dúvida nenhuma, na cidade de Guarulhos é só um. Ele participou da transformação da comunicação desde a época lá do Pascoal Tomeu, da imprensa escrita, o jornal. Veio a internet, a rádio, a televisão. Então, ele participou de toda essa transformação e muitos vieram, não só o colega Guto, que hoje está conosco aqui, como vereador da cidade, participou junto com o Pedro. Se eu não estou enganado, fui entrevistado por Vossa Excelência ainda na gestão do Pedro, né? Então, me entristeceu muito para todos nós, sem dúvida nenhuma, a partida do Pedro, muito precoce. Foi um susto e que todos nós, é a única certeza da vida, nós partiremos um dia. Estamos aqui hoje em alguma situação, degladiando de forma desnecessária, querendo o melhor e sabendo que nós vamos partir. E aí depois virá o arrependimento. Tive situação de ordem minha particular, que eu poderia ter conversado com o Pedro melhor, e não tive oportunidade. Então, acho que este projeto fica como reflexão de que o Pedro não merece só isso, merece muito mais homenagem
para a cidade de Guarulhos, porque ele procurou levar informação. Ele realmente era um cara que tinha informação, bastante informação, e ele buscava e sabia buscar de forma diplomática. Então, essa homenagem, que era para ter sido votado ano passado, e por conta dos prazos regimentais não foi possível, este vereador, a pedido do filho do Pedro Notaro, o Leonardo, nós reapresentamos, e é uma homenagem justa, e esta casa não poderia se furtar, como outras homenagens poderão ser feitas à figura do falecido amigo Pedro Notaro. Muito obrigado, presidente. Quem vai ser dele para dar uma Em votação, primeiramente... Senhor presidente, Senhor presidente, O vereador? posso encaminhar? É rápido. Pode, Caminhar claro. também. Tá. Para encaminhar, tem a Senhor palavra. presidente, só queria encaminhar meu voto favorável aí ao projeto de lei que nomina a galeria com o nome de jornalista Pedro Notaro. Deixar aqui meu abraço ao Léo Notaro, toda a sua família. Realmente o Pedro Notaro, ele fazia jus, né, quem conviveu um pouco com ele, aquela frase, né, o jornalista que não incomoda não é jornalista, é assessor disfarçado, né? E de fato, o jornalismo está aí para questionar, para incomodar, e o Pedro Notaro sabia fazer isso como ninguém. Então, eu cresci desde pequeno vendo o Pedro Notaro, lendo, sempre gostei de política, sempre busquei informações, e o Pedro Notaro era a nossa fonte, né, durante muito tempo. Inclusive, cresci num condomínio onde ele morava também, éramos vizinhos. Lembro do Léo Notaro pequeno ali, pequenininho, garotinho, eu já era delegado de polícia. A gente vê como está ficando velho, né, senhor presidente? E hoje ele está aí sustentando o legado do pai, com o radar de notícias, ele, o André. É realmente um dos trabalhos aqui de imprensa que eu respeito, admiro, um trabalho bem feito, sério, isento, necessário para a nossa cidade. Então, homenagem muito justa e merecida. Parabéns, Léo, parabéns, toda a família Notaro. Muito obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar a vereadora Janete. Eu quero, nesse momento, parabenizar o vereador Laércio Sandes e dizer que é muito importante essa homenagem, e eu não poderia deixar de não falar frente à importância que foi o jornalista Pedro Notaro. Ele, além de ser uma pessoa bem informada, era uma pessoa de grande capacidade intelectual e refinamento ao fazer a sua entrevista. Sempre que fui ao Radar de Notícias, eu me preparava, porque ele era uma pessoa que, de uma forma leve, conduzia, porém, ele questionava os pontos nevrálgicos daquela pessoa que estava sendo entrevistada. Então, eu tive uma boa relação com o Pedro Notaro, quero agradecer e quero principalmente agradecer ao Leonardo Notaro por dar continuidade ao trabalho do pai, mas também pelo respeito que a família Notaro tinha conosco. Então, é muito importante valorizar as figuras que deixaram um legado. O que é legado? Ele construiu, ele ampliou o programa, que começou nas ondas do rádio, que chegou também à televisão. Me lembro ele ali próximo à padaria, próximo a Tiradentes não, a Timóteo, exatamente. Próximo a Timóteo, depois que ele foi ali para... eu hoje estou com Avenida Cachoeira... Cachoeira, depois Timóteo e, por fim, lá perto do Giovanni, né? Então, eu prometo que não vou voltar a justificar o voto, mas tinha que falar do meu respeito, e respeito é isso, as pessoas conseguem, e conseguem não de forma com baixarias e com likes, mas
consegue, a partir de um trabalho sério, respeitoso, mas de suma importância. O líder está pressionando e eu estava a terminar mesmo. Agora, como o senhor está me... Para acabar, eu até gostaria de dialogar com o senhor, e se o senhor quiser ocupar o tempo que resta, eu lhe permitirei. Porém, isso, de uma forma... Pois é, veja, o líder. Obrigado. Mas eu estava encerrando, líder do governo. Porém, eu gostaria de deixar bem claro que eu não me furto a palavra quando eu acho importante. E aí eu finalizo dizendo o meu respeito ao Léo, à família Notaro, e dizer da onde ele estiver, na dimensão que estiver, ele ficará muito feliz. E eu espero que no dia 26 de julho deste ano a gente possa fazer uma festa e colocar essa galeria do jornalismo Pedro Notaro para funcionar. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Para encaminhar. Para encaminhar, tem a palavra, Danilo. Primeiramente, vereador Laércio Sandes, quero parabenizar Vossa Excelência por ter reapresentado esse projeto, pela magnitude da importância que tem este projeto. Sabemos, Pedro Notaro, como os demais me antecederam, um jornalista sério, um jornalista que, antes de qualquer um na cidade, ele sabia e publicava ali a sua matéria. Este vereador esteve com o Pedro Notaro, acho que por 2 vezes apenas no seu programa. E a minha fala aqui hoje não é por vivência deste vereador com o Pedro Notaro, e sim a informação, o conhecimento e a experiência que o Pedro mostrava e do que as pessoas mencionavam sobre a pessoa do Pedro Notaro. É uma tremenda responsabilidade, quero aqui dizer ao André, que faz hoje o Radar de Notícia. Parabéns, André, pelo programa que você faz. É de extrema responsabilidade fazer um belo programa depois que passou por esse programa o Pedro Notaro. O Léo também, filho do Pedro, quero mandar um abraço e tenha certeza, Léo, que não é simplesmente porque o seu pai não está mais aqui entre nós que este vereador vem aqui falar que o Pedro é isso, bom, não. Porque não é porque a pessoa não está mais entre nós, que ela veio a falecer, que ela passa a ser boa, que ela passa a ser justa. E sim, dá mérito a quem merece o mérito. Então, parabéns, fico lisonjeado em poder votar nesse projeto e colocar aqui o nome dessa galeria como Galeria Jornalista Pedro Notaro. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celestino. Senhor presidente, nós fizemos um acordo de liderança, mas com o nome do Pedro Notaro, não sabíamos se ia votar esse projeto hoje, mas foi justo a homenagem que os vereadores fizeram aqui. Pedro Notaro não tem como não falar e mobilizar toda a Câmara para lembrar desse jornalista. Eu e o Pedro, nós já tivemos brigamos, discutimos, mas sempre no institucional e no respeito. E foi o Pedro Notaro, juntamente com o Arnone, desde aquela época da Rádio Líder, 1990, Rádio Líder, você era pequenininho, né? Você não lembra, né? 1990, 91, 92, e o Arnone. O Arnone foi o primeiro, também com a idade nova. Posteriormente, ele veio buscar o Pedro. E eles estão com um programa lá no céu. Espero que seja no céu, né? Não, com certeza. Eles estão fazendo um programa lá no céu. Então, não tinha como não fazer essa homenagem. Eu sempre falo para meus colegas da imprensa, Roberto Samuel, o pessoal que tem programa aí, podcast, a dificuldade que é fazer imprensa em Guarulhos. E o Pedro era profissional. Conseguiu montar um programa maravilhoso, que tinha uma grande audiência, e não tinha um funcionário público, o vereador Gilvan,
que não ouvia o radar de notícias. Não tinha um funcionário público. E foi ganhando aí mais audiência aqui no município. Infelizmente, ele veio a óbito, né? Mas Deus antecipou muito a morte do Pedro Notaro. Porque pela lei da vida, primeiro vai nossos avós, depois vai nossos pais, depois vai nós, né? Vai os filhos. Essa é a lei da vida. Ali inverteu. E quando eu vi o pai do Pedro, velhinho, naquele caixão, naquele velório, foi de doer o coração. Porque minha mãe passou por isso quando meu irmão morreu. Quando o Vado faleceu, meu irmão, a minha mãe, em um ano também foi, porque ela não aguentou o baque. E o pai do Pedro está ainda aí, está vivo. O Léo não está aqui, o filho dele, pediu para votar no dia que ele está viajando, ele está viajando, né? Mas importante que está registrado nessa casa, a votação. Parabéns, o Lércio Sandri, por esse projeto. E sempre que vamos lembrar do Pedro Notaro é com alegria e saber que ele foi um grande jornalista, um grande locutor da rádio, que Deus o tenha. E com certeza Deus o teve. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, tem a palavra, Edmilson. Senhor presidente, eu não... Antes que Vossa Excelência encaminhar, o Celestino tomou a minha fala, porque estava se esquecendo do Arnone, né? O Arnone que fez o Pedro Notaro. O Pedro Notaro é o que é por causa do Arnone. Inclusive, várias pessoas na época pediram a cabeça do Pedro Notaro, quem segurou foi o Arnone. Porque nós sabemos como funciona. Tudo na vida tem o porquê. E a época, em 88, quando me elegi a primeira vez vereador, me dava muito bem com o Pedro Notaro. Ele como repórter, começando a carreira, e eu como vereador. Então, parabéns, Celestino, por lembrar do Pedro Notaro. Tem a palavra. Senhor presidente, eu não iria falar, até porque o vereador Geraldo fez um apelo para ninguém falasse, e aí eu me deparei com ele falando na tribuna, né? Então resolvi falar também, porque o momento merece, acho que merece. Então eu queria só relatar aqui, eu não vou chover no molhado, óbvio, todo mundo sabe que eu tive diversas participações em diversos momentos do programa do Radar, a convite do Pedro Notaro, e eu tenho que dar um testemunho aqui. Eu participei do programa do Pedro no último período, nos últimos anos, como líder da oposição nessa casa, e nenhum dos convites, nunca o Pedro me disse, não vamos falar disso. Olha, mas eu não quero que você fale disso. Nunca teve exigência. Eu sempre fui lá e fiquei muito à vontade e falei o que quis e da forma que eu queria. Então, o Pedro não é um tipo de jornalista que vai no condicionante. Ó, vou condicionar, você participa, mas eu não posso perder isso, perder aquilo. Então, queria dar esse testemunho fora. E o último período do Pedro foi um período bem crítico em relação ao governo municipal. E a gente sabe que, obviamente, o governo anterior, o governo do ex-prefeito Guti, tentou diversas formas ali de ter uma aproximação para, inclusive, impedir que membros da oposição fossem ao programa. Então, isso a gente sabia. Mas, mesmo assim, o Pedro nunca deixou de me convidar, deixou de me dar a palavra. Quando tinha um assunto que ocorria aqui na Câmara, que eu estava participando, ele ligava, Edmilson, pô, queria ouvir, é isso mesmo, não é? Então, quero dizer que o Pedro é um jornalista de excelência, foi um jornalista de excelência. E, às vezes, eu estou assistindo agora, eu não conheci o Leonardo Notaro, e eu vi ele nos bastidores ali assumindo aquela responsabilidade, e eu estava achando ele, e falei, olha, eu acho ele muito tímido, eu acho que ele não vai conseguir, né? E hoje, se a gente verificar, o Léo tem dado passos grandes aí no jornalismo, no programa, num primeiro momento mais tímido, mas está se soltando ali. Eu acho que disse outro dia que fui lá, parabenizei ele e disse que é aquele ditado, né? A fruta não cai longe do pé. Então, com certeza, o Léo está no caminho e herdou essa veia jornalística com qualidade, que é o que o pai dele tinha. Então, quero só registrar meu voto, parabenizar o Sandes. Sandes, é difícil, viu, Sandes? No mundo que a gente vive hoje, como o Sandes falou,
Ele tinha ainda uma conversa para fazer com Pedro sobre uma situação que ficou mal entendida entre os dois, mas isso é o que nos faz mover no dia a dia. Não foi isso que tocou o seu coração para dizer não vou apresentar nada, e de reconhecer e de apresentar um projeto mesmo. Ali ficou um último momento, uma rusga entre vocês, mas como o próprio autor, vereador Sandes, disse, eu gostaria de ter tido essa última conversa com ele para poder colocar ali os assuntos no lugar. Então, parabenizar também, Sandes, pela sensibilidade que você teve. Não vou me alongar muito, porque eu estou percebendo que estão chegando secretários municipais, servidores aqui, que estão assim, doidos para falar. Eu estou vendo o Marco Antônio, secretário, ele não vê a hora de falar tudo que vai ser feito aqui na cidade, assim como os outros. Brincadeira à parte, em respeito até aos técnicos que estão chegando aqui, eu encerro a minha fala por aqui. Obrigado. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, o vereador Dourado. Prometo ser breve aqui, mas não poderia me furtar nesse momento de encaminhar a votação favorável e dar os parabéns à propositura do vereador Laércio Sandes e, acima de tudo, os parabéns à família Notaro, em nome do Léo Notaro, que vem realmente surpreendendo e dando sequência em todo o trabalho que foi feito pelo pai dele, pelo Pedro Notaro. E agora há pouco estava confessando para o Guto, eu falei, olha Guto, quando eu fui a primeira vez dar entrevista lá no radar lá para o Pedro, que ele me convidou, eu fui com a perna bamba, com frio na barriga. Mas isso aí foi um gelo que se quebrou rapidamente. O Pedro era uma pessoa muito séria, e até falei com o Guto, eu falei, olha, por incrível que pareça, a gente está aqui no parlamento, mas o Pedro, ele era o único que não era vereador, mas colocava medo em qualquer governo, em qualquer prefeito aqui dessa cidade. A palavra dele tinha um peso muito grande, e todos nós, quantas vezes a gente não acompanhava aquela coluna que ele fazia, adorava pegar todos os dias pela manhã, a primeira coisa que eu ia ver eram os informativos lá que o Pedro Notaro, ele soltava logo cedo no WhatsApp, falando de todos os fatos políticos, e eu queria... O Pedro se foi, mas eu fiquei com uma curiosidade, tenho essa curiosidade até hoje, Guto, e queria saber do Léo, quem que era o informante do Pedro, porque ele não errava uma. Todas as dele que ele falava assim, olha, vai acontecer tal coisa, acontecia, profetizava e a coisa acontecia. Então eu queria saber quem que era o informante dele. Mas brincadeiras à parte, olha, agora vai ficar aí para a eternidade essa homenagem aqui na Câmara Municipal, mais do que justa, do jornalista Pedro Notaro, um dos melhores jornalistas da cidade de Guarulhos, e que realmente deixa saudade, não só em nós, mas acima de tudo na família. Mas a sequência está sendo dada pelo Léo, e o Radar de Notícias continua ainda sendo um boletim informativo aqui para todo o meio político da cidade de Guarulhos. Então, encaminho minha votação favorável. Parabéns a todos pela propositura e a todos que vão votar favorável a esse projeto. Então, podemos prosseguir? Solicito os senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Primeiramente, em votação, o substitutivo de número 01. Solicito os senhores vereadores para utilizar os terminais para o voto eletrônico. É que eu gosto do Real Madrid. Quantos dedos? Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial.
Tendo em vista não haver uma matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.